Você seja muito bem-vindo a esta iniciativa da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato Córnea Refratometria. Quando olhos combinam, visão tem qualidade. Franciele Virginie hoje vai estar junto conosco, explicando e orientando sobre a importância de cuidar bem da visão. Seja muito bem-vinda, é uma satisfação tê-la aqui conosco na Soblac. Eu que agradeço a oportunidade da Black, a você, doutor Fernando, de trazer informações sobre a visão e o cuidado dos olhos de toda a população brasileira. Doutora Franciele, quando a gente fala da oftalmologia, qual que é a importância de cuidar bem dos olhos? Então, é fundamental. A gente sabe que o cuidado com a visão é o que vai te trazer qualidade de vida. Através da visão, a gente percebe 80% do aprendizado das crianças na escola. Não é através da audição, não é através do tato. Então, daí você vê a importância de você cuidar da visão desde cedo. Você vai ter uma melhora do aprendizado, não só escolar da criança, mas de todo o desenvolvimento dela. E cuidando da nossa visão, a gente vai se preparar para o nosso envelhecimento, para que a gente continue independente ao longo da vida. Então, é fundamental o cuidado oftalmológico. Quando menciona sobre o cuidado ao longo da vida, desde cedo, é importante saber como é que andará a saúde. O tempo vai passando, a criança, o adolescente, o adulto jovem, até chegar a uma idade onde a longevidade nos permita. Em todas as fases da vida é importante consultar e cuidar dos olhos? Justamente, em todas as fases da vida, você precisa procurar o seu oftalmologista. Desde o nascimento, hoje a gente já fala sobre o teste do olhinho, há muito tempo tem sido divulgado em todas as mídias a importância dele, e depois do teste do olhinho na maternidade, é recomendado que vá ao oftalmologista fazer fundo do olho e acompanhar anualmente essa criança, adolescente e às vezes até mais do que uma vez por ano, dependendo, claro, das condições de saúde ocular que a pessoa possua ou adquira ao longo da vida. Quando a gente fala do atendimento, por exemplo, vamos supor, eu tenho o privilégio de ir até o seu consultório, uma primeira consulta. Como é que a doutora acolhe esse paciente que chega num primeiro momento? Conta pra gente como é que funciona a sua rotina no seu dia a dia. Então, na verdade, agora que eu já estou há mais tempo atuando, tem alguns pré-requisitos que eu peço para a minha secretária, quando ela vai confirmar a consulta do paciente, já mandar para o paciente. Tipo, pedir para ele vir com acompanhante, porque eu dilato a pupila pelo menos uma vez por ano, pedir para trazer o nome dos medicamentos em uso, porque durante a anamnese a gente sempre começa conversando com o paciente, eu sempre faço questão de saber que outras doenças que ele tem, quais remédios que ele usa, se ele já tem alguma doença ocular ou não, se ele já faz uso de algum colírio. E outra coisa super importante também é saber o histórico familiar de doenças oculares, saber se alguém na sua família tem glaucoma e você trazer essas informações para mim. Isso ajuda bastante a começar o bate-papo, porque através dali a gente já vai pensando em hipóteses diagnósticas e aí sim a gente começa o exame físico oftalmológico. É importante que a pessoa possa contar se tem pressão alta, se tem o Sim. diabetes, se tem algum histórico na família, como bem disse, sobre a pressão dentro dos olhos, e é algo que fala muito sobre uma pessoa. Muitas vezes a gente diz assim: olha, mas é só a sua pressão arterial que é alta, mas dentro dos olhos ela pode ficar alta e até gerar problema? Sim, na verdade, não tem a ver uma doença com a outra, ou seja, não é porque você é um hipertenso arterial que você desenvolverá a pressão alta no olho. Porém, 1 a 2% da população acima dos 40 anos tem pressão alta no olho, que é mais conhecido como glaucoma. Existem algumas nuances nesse diagnóstico, mas basicamente seria isso para a pessoa entender melhor. E essa doença não dá sintomas inicialmente. O glaucoma ele é conhecido como ladrão silencioso da visão. Então, por isso é importante saber se tem alguém na família. Você sabe que se você tem um parente de primeiro grau com glaucoma, você tem 10 vezes mais chance de ter a doença. Então é importante que você diga isso para o seu oftalmo, ele já vai olhar com outros olhos o seu exame. A pessoa anotou, chegou a hora de consultar, teve toda essa parte importante da medicina, que é a anamnese, que você, paciente, você que é familiar, sempre se prepare para responder. É um momento que é único, é um relacionamento do profissional médico com o paciente.
Qual que é o próximo passo? Conta pra gente. Bom, aí eu começo realmente o exame oftalmológico. Normalmente, a gente já faz uso do aparelho, que é o autorrefrator, que ele já dá a medida da córnea do paciente, que pode me auxiliar, às vezes, até a pensar em hipótese diagnóstica, como talvez um ceratocone. É claro que ele não vai fechar o diagnóstico, mas ele já pode me ajudar, e ele já dá uma ideia do grau inicial para eu começar o meu exame de refração, que é aquele do melhor assim ou assim. Este exame é sempre um desafio. E eu lhe pergunto, a pessoa tem que respirar fundo para poder fazer este exame? Como é que fica? Qual que é a primeira orientação para esse? Melhor agora ou anterior? Então, tem até meme na internet, né? O pessoal fala que é a dúvida mais difícil da vida é conseguir escolher os óculos. Ou então outra piada que falam em relação ao oftalmo é: você estudou tanto e eu que tenho que decidir o meu grau, né? Mas a gente brinca com isso. É claro que a gente tem uma noção inicial, se mais ou menos, se você é míope, se você é hipermétrope, porém a gente precisa da sua decisão se o melhor vai ser 0,25 ou 0,50 para mais ou para menos. Uma coisa que eu falo para os pacientes é piscar normalmente durante a consulta, não ficar tentando concentrar demais, senão consequentemente, você tem um lacrimejamento reflexo e aí atrapalha o exame. Então, o ideal é continuar piscando normalmente. E se tiver dúvida, pede que a gente volta. Não importa demorar, porque na verdade é a parte. Por mais que os outros exames sejam até mais importantes para detectar doenças, mas para o paciente eu acho que o mais útil para ele é sair da consulta oftalmológica com um óculos bem feito. Então, pede, volta, a gente repete quantas vezes for necessário. E a questão desse exame também muitas vezes tem que dilatar pacientes jovens, míopes, a gente dilata para calcular o grau, e existem outros casos em que a gente não dilata, acima dos 40, por exemplo. E a refração, ela é só o começo de uma jornada muito interessante que vai saber mais sobre a pessoa. É isso mesmo? Isso mesmo, a gente começa então com o melhor assim ou assim, medindo a visão do paciente, porque aí você já sabe, será que esse paciente enxerga tudo bem ou não? E dali a gente vai para o aparelhinho chamado lâmpada de fenda, que é como se fosse um microscópio. Nesse microscópio, a gente consegue avaliar toda a superfície do olho do paciente. Então, a gente consegue examinar se a tua lágrima é adequada, se a tua córnea está transparente. Você consegue avaliar se o paciente tem catarata, que é essa opacificação da lente aqui atrás. E aí, você também tem a oportunidade de, se acima dos 40 anos, ou se há algum fator de risco para glaucoma, a gente também mede a pressão dentro do seu olho nesse momento. E depois, a parte final do exame, a gente deixa para fazer o fundo do olho, para daí sim conseguir examinar todos os vasos sanguíneos que a gente tem aqui da retina, olhar o nervo óptico, que é super importante em várias doenças oculares, avaliar a mácula, que é responsável pela sua visão central. Então, tudo isso eu consigo fazer com o paciente dilatado para conseguir olhar melhor aqui atrás. Investigação, que começa no exame, no autorrefrator, depois a pessoa vai lá, vai confirmar e passa por dentro do olho. Um momento muito oportuno para saber mais sobre a saúde? Eu falo que na hora que você vai examinar, é uma caixinha de surpresas. Quantos pacientes que você olha parecem que não tem nada e não tem queixa nenhuma, vieram só para a rotina, mas você olha, por exemplo, o olho está seco, e isso pode justificar um embaçamento visual transitório, ou então, quando você vai medir a pressão intraocular, já verifica que ela está 20, 21, 22, você já pode investigar melhor esse paciente, ou ele tem um olho com uma câmara rasa, que a gente fala, é um olho mais estreito, e aí você pode indicar até um procedimento a laser para que ele não fique cego por uma crise aguda de glaucoma. E o fundo do olho, que é maravilhoso, que é através dele, eu brinco que é o único exame dentro da medicina que, sem cortar o paciente, né, sem abrir o paciente, apenas dilatando a pupila, você consegue ver vaso sanguíneo, você consegue ver veia, artéria, ver manifestações de hipertensão arterial sistêmica, de diabetes, tudo no fundo do olho. Então, você consegue orientar o paciente como um todo. Isso é muito interessante porque quando fala sobre o fundo do olho, a gente começa a descobrir tanta coisa sobre a pessoa, mas a gente conta tudo, né? Um conhecimento muito aberto. Agora o nosso público está muito curioso. Mostra pra gente esses equipamentos, mostra um pouco mais sobre a sua rotina. Então, eu atendo aqui em Barbacena, no interior de Minas Gerais, mas a minha formação foi em Santa Catarina, eu fiz Federal de Santa Catarina,
e depois que eu casei, eu vim morar em Minas Gerais. Aqui tem uma parte do meu consultório que eu acho super importante, que é esse quadro, que às vezes a pessoa acha que é apenas uma obra de arte qualquer, mas ela é um quadro em litografia mostrando o ângulo do olho e a aplicação de laser no ângulo de olho de um paciente com glaucoma. Então, eu acho extremamente interessante, porque tem pacientes que nem imaginam o significado que o quadro tem, né? Mas falando um pouquinho dos equipamentos, eu tenho aqui o autorrefrator, que a grande maioria dos oftalmologistas tem, que ajuda bastante nesse cálculo inicial do grau. E também aqui nessa outra parte do meu consultório, eu tenho os meus equipamentos que fazem parte de qualquer consulta oftalmológica de rotina, que é a lâmpada de fenda, que é, como eu falei, esse microscópio que a gente consegue avaliar melhor o olho do paciente, o tonômetro, que é onde a gente mede a pressão intraocular, e esse é o capacete que a gente usa para fazer o exame do fundo do olho do paciente e determinar várias doenças. A gente consegue também ter bastante informação com esses equipamentos que auxiliam a gente tanto a medir a acuidade visual de adultos, como, por exemplo, crianças, que aí você treina essas figurinhas com as crianças inicialmente para poder determinar a acuidade visual delas. E, claro, que a gente tem outros equipamentos que aí, dependendo da necessidade de cada paciente, a gente pode fazer outros exames. Então, eu tenho equipamento que mede espessura corneana, que mede a lente que vai dentro do olho de um paciente quando opera catarata, ou que mede o comprimento do olho de uma criança míope, que eu preciso fazer o controle. E como eu gosto bastante de glaucoma, eu também tenho o exame de campo visual, que fica na outra sala, que é um exame super importante, porque muitas vezes o paciente tem uma visão perfeita, central, mas na periferia ele pode ter alguma perda. Então, através do campímetro, que o paciente apoia o rostinho aqui, ele consegue determinar o campo visual periférico. Outra coisa que eu também faço é adaptação de lentes de contato. Então, eu tenho minha caixa de prova de lentes rígidas, que são determinadas para alguns pacientes, por exemplo, com ceratocone, ou com córneas irregulares, ou com muito astigmatismo. Tenho lentes coloridas, para quem gosta, e tenho também as minhas lentes gelatinosas, que eu faço os meus testes e tal. Aí, claro, de acordo com a necessidade do paciente, a gente vai conversando e vendo o que ele precisa e o que ele quer para a vida dele, para ele enxergar melhor. Gente, esse passeio é muito interessante, ó. A doutora mostrou os equipamentos, a lâmpada de fenda, depois aquele aparelho que quem teve a oportunidade já de fazer, começa a ter uns brilhos, você fica lá segurando. Ó, tá vendo? Isso é muito importante, porque é você participando da sua saúde. Então, toda essa sequência que ela nos apresentou, até chegar à questão da lente de contato. E a lente de contato, ela sempre vai trazer uma oportunidade para quem possa utilizar, sempre quem vai dizer é o profissional médico, que vai avaliar, vai ter esse tete-a-tete relacionado à sua capacidade, à sua oportunidade de usar. E a doutora Franciele tem algumas orientações importantes, não só para o paciente habitual, que vai lá pela questão do glaucoma, mas também pela lente. Ela mencionou a questão de lente colorida. E uma das perguntas que eu deixei aqui guardada é assim: quem usa lente colorida tem que ter os mesmos cuidados de quem usa uma lente sem cor? Exatamente. Isso vale para o Halloween que está chegando, para quem compra aquelas lentes cosplay, lentes que parecem bruxa, os cuidados são os mesmos. Antes de você sair comprando uma lente de contato colorida ou para qualquer festa temática que você vá, o correto é você primeiro fazer a consulta oftalmológica. Na consulta, a gente vai ver se a sua córnea tem chances de tolerar uma lente de contato, qual o melhor tipo de lente de contato para você. Existem lentes de contato coloridas com o seu grau, então muitas vezes você pode já encomendar uma lente que vai corrigir a sua visão e ainda será colorida do jeito que você quer. Agora, outra coisa super importante é que geralmente as lentes coloridas elas têm menor transmissibilidade de oxigênio para o olho do que as lentes
transparentes. Então, requer que você tenha ainda mais cuidado de não dormir com elas, de ter a limpeza adequada, de limpar estojo, de usar produto multiuso, nunca colocar água com a sua lente de contato, não tomar banho com a lente de contato colorida ou entrar em piscina com lente de contato colorida, porque a maioria delas realmente é mais espessa e tem menor transmissibilidade de oxigênio. E por outro lado, quem usa corriqueiramente de rotina a lente de contato sem cor, tem uma série de oportunidades também para fazer esportes, pode? Sim, é uma excelente alternativa para esporte. Eu falo, mesmo crianças, hoje tem muitos estudos mostrando que as crianças não têm mais complicações oftalmológicas relacionadas ao uso de lentes de contato, como se achava no passado. Então, existem lentes de contato de uso único diário. A criança pode usar, por exemplo, para jogar o futebol dela 2 vezes por semana e depois jogar fora a lente. É uma excelente opção. Falando em criança, também tem lente de contato que é para controlar a miopia? Essa é uma novidade que chegou para ficar? Isso mesmo. Desde 2022, há 2 anos atrás, que é tudo muito recente, chegaram no Brasil as lentes de contato. Por enquanto, nós só temos uma marca que trabalha no Brasil com essas lentes de contato para controle de miopia. Também são lentes gelatinosas, descartáveis, usa um dia e joga fora. Os pais, claro, se tornam responsáveis, mas é uma excelente alternativa para crianças entre 8 e 12 aninhos de idade, míopes, e que a gente está observando que está aumentando a miopia e que não estão afim, por exemplo, de usar o óculos para controle de miopia, ou não tem indicação para ele, e aí você pode lançar mão das lentes de contato. E toda essa tecnologia, tanto a lente de contato, a lente de óculos, o sol tem importância nisso? Muita, muita mesmo. Também os estudos têm mostrado cada vez mais a importância da exposição à luz solar das nossas crianças para evitar o aparecimento da miopia. Então, crianças, desde cedo, devem ser estimuladas a brincar fora de casa. Os estudos ainda não têm certeza se é 1 hora, se seriam 2 horas necessárias, mas quanto mais, melhor. E principalmente isso já está bem estabelecido que evita sim o aparecimento da miopia. Depois que a miopia já está estabelecida em crianças, eles ainda estão estudando, mas é óbvio, para a mente das crianças faz bem brincar fora de casa, né? Então, independente disso, brinquem fora de casa, no mínimo 1 a 2 horas por dia. Ô, gente, ó, é tanta novidade, é tanta realidade que a Muito. oftalmologia traz, por isso que sempre a gente convida profissionais que possam compartilhar o seu dia a dia. Então, você que é pai, você que é mãe, tio, tia, avô, avó, compartilha. Conta para outras pessoas para que venham aqui na sua Black poder assistir este conteúdo e sempre combinar, ó, quando olhos combinam, visão tem qualidade, essa iniciativa da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e Refratometria. Eu lhe pergunto, nesta reta final, algumas curiosidades. Tem lente de contato para hipermetropia? Tem, tem lente de contato para tudo que você possa imaginar. Lente de contato para hipermétrope é super legal. Hoje mesmo no consultório eu indiquei para uma paciente, porque quando às vezes você já está com uma hipermetropia de 3, 4 graus, o óculos fica pesado, por mais que você faça um óculos com lentes de policarbonato para tentar ficar mais leves, mas muitos começam a marcar aqui no nariz. Então a lente de contato vai ser uma excelente opção para você poder alternar ou até só usá-la, mas você sempre, claro, tem que ter o seu óculos de reserva. Para quem já passou dos 40, um pouquinho mais, e de repente o braço ficou curto, tem lente de contato? Também tem, estou nessa, me incluo, né, nessa questão. Realmente não é fácil quando, de repente, depois dos 40, a gente começa a ter dificuldade para perto. Aí existem várias opções. Em relação às lentes de contato, você pode fazer monovisão. Geralmente a gente deixa um olho para perto, o outro para longe. E existem lentes de contato multifocais que têm ganhado também cada vez mais espaço. E também existem lentes de contato multifocais de uso único diário, super legais para quando a gente viaja e não está afim de ficar carregando óculos e também não está afim de ter estresse com produtos de limpeza, com estojo. Então, uma lente de contato multifocal vai te dar visão perto, longe e você pode jogá-la fora no final do dia. Quando fala da monovisão, é um olho só? Conta pra gente, como é que é feito
a descoberta desse olho? Então, muitos pacientes falam, como assim, eu vou usar um olho só? É incrível a capacidade que a gente tem de neuroadaptação. A gente seleciona o olho dominante, tem que determinar primeiro, durante a consulta oftalmológica, naquela hora do melhor assim ou assim, a gente já faz o teste para determinar qual é o seu olho dominante, qual seria o seu olho da mira, por exemplo. Os militares sempre sabem qual é o olho dominante deles. E esse olho, a gente, de preferência, há exceções, mas de preferência, deixa ele para focar com o seu grau de longe. E o outro olho, eu deixo ele para focar de perto. E, por mais incrível que isso pareça, a maioria dos pacientes ama desse jeito e consegue sim ter o foco. É claro que à medida que o grau vai aumentando, talvez haja uma dificuldade para você ter aquela visão 3D, mas até os teus 50 e tantos dá para você levar assim tranquilo. Mais uma outra pergunta aqui. Muitas vezes a pessoa fica naquela dúvida: tirei a lente, e agora? Lado certo, o que fazer? Ao olho, você deveria ter uma rotina de sempre abrir pelo menos, assim, primeiro sempre o olho direito e depois o esquerdo, não abre as duas aberturas do estojo, senão você vai acabar confundindo mesmo. E a outra questão, para ver se a lente está virada certinha com as bordas para dentro ou para fora, existem marcas de lente de contato que você pode colocar na ponta do dedo e olhar contra a luz, tem númerozinho, 1, 2, 3, e se ela estiver do lado errado, vai estar 3, 2, 1. Outra opção, a gente coloca na borda da mão, se ela entra, se ela faz esse movimento côncavo para dentro, está certa. Se a bordinha dela fica para fora, está errado. E se você colocar errado, ela vai te incomodar mais, você não vai aguentar. Aí você vai tirar e aprender a olhar contra a luz, ver se está bordinha para dentro ou se tem a sequência numérica e aí colocar nos olhos. Senhoras e senhores, assistimos a doutora Franciele Vergini, que gentilmente compartilhou o seu tempo, o seu conhecimento. Eu tive o privilégio de estar aqui junto a ela, aprendendo um pouco mais. Peço a sua saudação. Muito obrigada mesmo à Sociedade Brasileira de Lente de Contato e Córnea. Eu agradeço como oftalmologista por gostar de me atualizar e de estudar. As aulas da Soblec foram fundamentais no período em que nós ficamos dentro de casa e agora principalmente para a gente continuar com a nossa educação continuada. E agora a Soblec fazendo esse trabalho junto aos pacientes, divulgando informação de qualidade para que ninguém entre em pânico lendo coisas na internet, fake news, sem ter o devido respaldo de oftalmologistas que buscam atualização constante e buscam estudar, graças também ao apoio da nossa Sociedade Brasileira de Lentes. Obrigada, espero que todos vocês acompanhem no Instagram da Soblec essa nossa conversa, vai ser super legal. Vou adorar e podem mandar mensagens, eu tiro dúvidas de quem precisar e estou aqui para ajudar. A gente fica muito feliz porque sabe o quanto estuda, o quanto a oftalmologia se aprimora e o quanto de tecnologia e relacionamento humano que sempre a gente procura colocar no nosso dia a dia. Então, a todos que aqui estiveram, olha, e a todos que vão assistir no futuro, o nosso melhor agradecimento. Por isso que a Soblec reafirma esse compromisso há mais de 50 anos, mais de meio século, de sempre falar sobre aquilo que funciona em lentes de contato, em córnea e refratometria, e incentivando você a cuidar bem dos olhos em todas as fases da vida. Ouvimos a doutora Franciele Vergini com muita satisfação e alegria pela sua presença. Muito agradecido em nome da doutora Regina Noma, que é a presidente da Soblec 2024 mais 2025. Até a próxima, muita saúde! Para vocês também.